Seguindo então, vamos para o banco de dados. Aqui em criar tabela, quando você entrar no banco de dados, como ele não tem nenhuma tabela, ele já vai pedir, tá? Eu vou criar uma tabela de usuários. Essa tabela de usuários, nós vamos ter um campo de ID, que é o identificador desse usuário, ou o código dele, o nome, o e-mail, a senha, o nível desse usuário, e basicamente vão ser essas informações mesmo, tá? O nível aí, no caso, vai ser o nível de acesso dele. Eu poderia até colocar o cargo desse usuário aqui também, mas eu vou fazer o cargo de acordo com o nível. Então o cargo dele será, né, justamente aí de acordo com o nível mesmo. Se ele for, por exemplo, cargo igual a médico, é porque ele é, obviamente, um médico e vai ter a permissão de acessar o painel médico. Então, por enquanto, vão ser esses campos aqui, né? Depois, se precisar de alguma coisa em relação ao sistema que eu tenha que adaptar ou implementar, nós vamos aqui na tabela, vamos na estrutura e podemos ajustar isso aí. Então, vamos lá. ID, nome, e-mail, que na verdade é o usuário, tá? Então, esse usuário aqui, eu vou até colocar o usuário mesmo, mas vai ser o e-mail que será salvo ali. Senha e nível. Beleza? O nível aqui poderia ser o cargo também, né, da forma que você achar melhor. Não tem que ser com esses nomes aqui. O ID dele tem que ser inteiro, porque vai ser a nossa chave primária e ele vai ser auto-increment. O primeiro registro que eu inseri ali, né, vai ser 1 e aí por diante. Depois 2, 3 e ele vai auto-incrementando. Tá? Aqui deixa como primary porque ele é a chave primária. Aqui no nome eu vou colocar ele como varchar. E aí, para o nome do usuário, eu acredito que 30 caracteres seja o suficiente. O usuário aqui é o e-mail dele, também varchar. Vamos colocar mais ou menos 40 caracteres. Acredito que um e-mail não tenha necessidade alguma de passar disso aí. A senha, 25 caracteres. E o nível, né, que vai ser aí administrador, médico, entre outros, eu vou colocar aqui também 25 caracteres. Pronto, está feita aqui a nossa estrutura. Não tem necessidade de colocar data nem nenhuma outra informação, né? Pelo menos ao meu ver. Eu vou clicar aqui em guardar e pronto. A tabela básica de usuários está feita. Eu preciso de ter um usuário pelo menos para o sistema para me poder fazer alguns testes, tá? Então eu vou clicar aqui em procurar, ou melhor, vamos clicar aqui, ó, procurar. Vocês vão ver que não tem nenhum registro ainda, que a tabela acabou de ser criada. Ele vai mostrar que não mostrou nenhum registro. Clica aqui em insere ou inserir, né? O meu provavelmente está com essa tradução aqui um pouco diferente. Vou colocar aqui o nome para esse usuário. Vou colocar aqui um e-mail para ele. Beleza. Vou colocar uma senha, tá? Depois nós vamos trabalhar aqui com criptografia de senha. Eu vou falar um pouco sobre isso. E vou colocar o nível. O nível de administrador, eu vou inserir aqui, por exemplo, admin. Então, todo usuário que tiver o nível admin, ele será redirecionado para o painel, né, da administração. Eu não preciso preencher o ID, porque como eu coloquei como auto-increment, o primeiro registro que eu inseri será inserido aqui também. Qualquer dúvida relacionada a banco de dados, quem quiser aprender um pouco mais também, aí eu tenho cursos, né, de PHP 7 com uma SQLi, que podem te ajudar com maiores detalhes nessas informações. Então vamos lá, eu já tenho uma tabela dos usuários no banco de dados, inclusive já tem um usuário lá. Então o que eu posso fazer aqui é utilizar o PDO para fazer a comunicação com esse banco de dados. Ele vai lá na minha tabela de usuários e vai fazer a verificação. Se o usuário que eu passei lá, que eu digitei na caixa de texto de usuário, e a senha batem com o que está no banco de dados. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar aqui vamos pegar uma variável, tá, do PHP. Geralmente nós chamamos essa variável de res, porque ela traz um resultado ou result, algo do tipo, de uma consulta feita no banco de dados. A minha variável que faz a comunicação com o banco de dados na conexão, nós criamos ela como PDO. Então toda vez que eu for utilizar o banco de dados, eu vou ter que chamar essa variável PDO. Quando eu chamo a minha variável PDO, eu tenho alguns métodos para poder passar aqui, tá? Que são métodos de prepare ou métodos de carry para poder fazer inserções, edições na tabela, né, fazer alguns ajustes aqui dentro dela. Com o prepare, nós até vimos isso no curso de PDO, para quem tiver interesse em acompanhar o curso de PDO, né, eu mostrei que com o prepare, que é esse método aqui, você tem
uma segurança maior, porque ele utiliza parâmetros. Então, se você tentar utilizar uma injeção de SQL, para quem não sabe o que é injeção de SQL, ele pode vir aqui, ó, na página do login e, em vez de passar uma senha, passar uma consulta direto no banco, tá? Ou então falar assim que ele vai acessar se 1 for igual a 1. Então, 1 é igual a 1, então ele passa direto e acaba entrando no painel. Quando eu utilizo o PDO e utilizo o Prepare aqui na consulta, ele não permite que sejam injetados esses campos. Por quê? Porque ele não reconhece esse tipo de ação. Tá? Ele na verdade, ele já reconhece como algo, vamos dizer, malicioso. Então, ele passa aquela informação igual ele digitou para o banco de dados. Ele não passa uma verificação, uma consulta. Então, é muito mais seguro. Falarei um pouco mais disso na próxima aula.